Provavelmente você já deve ter ouvido seus pais falarem ou te aconselharem a nunca falar com estranhos. E eu já ouvi muito isso na minha vida, principalmente na minha época de escola. Eu nunca curti muito andar de ônibus, por isso eu sempre tinha costume de ir pra escola a pé, até porque não era tão longe assim. Na verdade ainda não é, eu não me mudei, eu moro no mesmo lugar desde sempre praticamente. E parando pra pensar, quando a gente é pequeno, lá por volta dos 13, 14 anos, a gente meio que não liga muito pra isso. E muito disso é pela gente não ter maturidade suficiente pra conseguir entender as coisas. E acabamos achando que é só bobagem e que nossos pais só estão pegando no nosso pé mais uma vez. E cara, a gente é muito burro. Praticamente todos os conselhos que a gente recebe dos nossos pais são para o nosso bem. E como o tempo foi passando, meio que eu fui prestando atenção e entendendo esses conselhos de não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos. E isso é pelo simples fato de que não tem como você saber se a pessoa tem intenções boas ou ruins com você. Agora imagina, se nesse meu caminho indo pra escola um cara para com um carro, me oferece um presente, como por exemplo um PS4, sei lá, e eu com meus 13, 14 anos, todo inocente e burro, chego perto desse maluco e ele me sequestra. Com certeza eu teria rodado e algo muito pior poderia ter acontecido comigo. Então é por isso que não devemos confiar em estranhos. Por mais que você olhe para aquela pessoa e pense, mas ela tem um rosto tão amigável, não parece que vai me fazer algum mal. Provavelmente você já ouviu aquela frase, né? Nunca julgue um livro pela capa. A capa pode ser linda e maravilhosa, mas você nunca vai saber se a história desse livro vai ser boa ou ruim, simplesmente olhando pela capa. E facilmente essa frase pode ser comparada às pessoas. A pessoa pode se fingir de simpática e amigável com você, mas isso só acontece naquele primeiro momento de contato entre vocês dois, só até ela conseguir conquistar a sua confiança. Por trás disso, a pessoa pode ter intenções muito ruins com você. Pessoas estranhas e mal intencionadas são muito comuns de se encontrar por aí, mas o caso que eu vou contar pra vocês hoje, a pessoa mal intencionada era a própria irmã de uma garotinha deficiente. Fala aí, como vocês estão? O caso que eu vou comentar com vocês hoje aconteceu na Pensilvânia, há praticamente alguns dias atrás. Uma garota que fazia vídeos pro TikTok chamada Claire Miller, com apenas seus 14 anos de idade, fez uma das coisas mais terríveis e repugnantes do planeta, que é tirar a vida de uma pessoa. E no caso, essa vida foi da própria irmã mais velha de 19 anos. Infelizmente, essa irmã de 19 anos era cadeirante, e por ela ter essa deficiência e depender de outras pessoas para se locomover, ela não teve ao menos uma chance de conseguir se defender e correr desse monstro da irmã mais nova dela. Um dia antes dessa atrocidade acontecer, ela tinha feito um vídeo pro TikTok que estava indo muito bem em questão de views e curtidas, e o vídeo era uma coisa bem simples até. Era apenas ela se filmando com uma legenda estranha e uma música bem esquisita de fundo. Talvez isso seja um meme lá dos gringos, mas traduzindo essa legenda não parece fazer muito sentido. Mas ela traduzida fica mais ou menos assim: meu pai precisa parar de abrir uma conversa com... Isso é como um bar gay no Japão. Não sei se devo questionar meu nível intelectual, mas essa parada parece não fazer muito sentido. Ou talvez seja coisa de TikToker louco mesmo. Logo depois de postar isso no TikTok, se passaram algumas horas e os pais dessa garota foram dormir. Assim que ela percebeu que eles tinham pegado no sono, ela foi até o quarto dessa irmã mais velha e tirou a vida dela com uma facada. E possivelmente ela já vinha premeditando isso há muito tempo atrás. Ela foi tão fria, que logo depois dela cometer o ato, ela chamou a polícia e confessou o crime que ela mesma tinha feito. E assim que os policiais chegaram na casa dela, encontraram ela na frente da casa muito nervosa, tentando limpar as mãos, que estavam cheias de sangue na neve. E ela mesma levou os policiais até o quarto onde ela tinha cometido o crime com a irmã. E mano, não dava pra acreditar uma parada dessa. Essa garota tinha apenas 14 anos. Se você parar pra pensar um pouco, ela realmente parece uma pessoa comum. Olhando pra ela, você não consegue pensar que ela faria uma coisa pesada desse tipo. É bem tenso acreditar numa coisa desse nível assim. Como pode existir pessoas tão doentias nesse nível? E como eu disse, esse caso foi na Pensilvânia. Um crime brutal desse jeito não tem direito à fiança por lá. E já que no Brasil ela seria considerada menor de idade e não teria grandes complicações. Mas lá na Pensilvânia as coisas são bem diferentes. Esse crime foi tratado como se fosse cometido por um adulto, e o juiz é o único que vai poder decidir o tempo de prisão que ela vai ter que cumprir. Eu pesquisei quanto tempo de prisão ela pegou, mas eu não consegui grandes informações. Talvez o caso dela não tenha sido julgado ainda. E mano,
Sinceramente, eu espero que ela apodreça na prisão. Isso aconteceu na gringa e eu vi umas pessoas comentando meio que com dó. Ah, mas ela tinha 14 anos, provavelmente ela tava passando por algum problema ou alguma coisa do tipo. E mano, não importa se ela tem 14 ou 40 anos, independente da idade. Isso não vai te dar o direito de acabar com a vida de uma pessoa. Ela cometeu um crime e ela tem que pagar por isso. Ela acabou com a vida de uma pessoa. A vida da própria irmã. Você tem noção disso? As duas tinham o mesmo sangue. Não faz sentido uma coisa dessa ter acontecido. E sinceramente, eu não consigo nem acreditar nisso. E velho, não dá pra ter noção do pensamento doentio de uma pessoa assim. Mas facilmente a gente pode cogitar qual era o intuito dela. Porque um pouco antes dela cometer o crime, ela postou um TikTok. Será que isso não foi premeditado? E se ela pensou em tirar a vida da irmã porque já sabia que o caso ia repercutir? Por ela ter uma certa relevância no TikTok. E consequentemente isso iria atrair pessoas curiosas para saber quem ela era, assim ganhando mais fama no TikTok. Aqui no Brasil, se você tem menos de 18 anos, você é considerado menor de idade. E lá na gringa, isso é meio que um pouco diferente. Antes dos 16 anos, você é considerado menor de idade, mas depois que você passa dessa idade, você é considerado de maior. Então você já é responsável pelos seus atos. Talvez ela tenha pensado que não teria grandes problemas pelo simples fato dela ter 14 anos. Então ela meio que seria considerada menor de idade. E cara, simplesmente eu espero que não seja isso. Eu quero estar muito errado. Se ela fez isso com a própria irmã, eu não duvido muito de isso ser um dos motivos. Eu não quero nem ficar pensando que ela só fez isso para se tornar um viral na internet e ter um pouco de atenção. Tirar a vida de alguém só por causa de fama e pensar que tem muitas pessoas por aí que não se importam nem um pouco com a vida das outras. E cara, isso me faz pensar que a humanidade não tem solução. Depois de tudo isso, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre a conta dela no TikTok para ver se ainda estava ativa. Mas pelo que parece, o TikTok apagou a conta dela. Ainda bem, né? Porém, encontrei uma página que conseguiu salvar os vídeos dela, antes que o TikTok deletasse a conta. E essa página repostou grande parte dos vídeos. E olhando o último vídeo dessa página, uma pessoa comentou que havia um suposto vídeo circulando pela internet, que era depois dela ter assassinado a irmã dela. E essa página postou esse vídeo. Porém, eles não sabiam se esse vídeo era real, porque foi postado por outra conta. Talvez uma conta secundária dela, quem sabe. E olhando nesse vídeo, mostra uma luva em cima da neve, com supostamente que seria sangue. E também mostra um bicho de pelúcia cheio de sangue encostado numa árvore na neve. Não se sabe se esse vídeo é real ou é fake, mas eu não descarto a possibilidade dele ser real. Ainda mais vindo de uma pessoa doentio dessas. Bom, eu não sei quantos anos você que me assiste tem, mas lembre de uma coisa, nunca confie em estranhos. As pessoas nunca são o que aparentam ser. E nunca passem suas informações para estranhos, como por exemplo, o lugar que você mora. Eu acho que você não quer que o pior aconteça, né? Sempre tome cuidado com as pessoas, independente de onde for. Seja um amigo do Discord, ou próximo, ou sei lá. Ou até mesmo uma menina que você conheceu pela internet. Ela até pode ser um homem se passando de mulher, só pra te enganar e fazer coisas ruins com você. E mano, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí o que você acha sobre esse caso. E se inscreve no canal pra me dar aquela força.